O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Na quinta-feira passada, dia 1º de outubro, eu me preparara para fazer uma homenagem ao Dia dos Idosos. Até porque faço parte desse grupo de pessoas. Mas, por motivos já sabe do conhecimento de todos, nós não tivemos sessão. Então, vou reparar essa nossa condição de impossibilidade de fazê-lo no dia e fazê-lo hoje. Então, vamos homenagear os nossos idosos. Nos países em que a cultura se inclui a reverência, a admiração e o respeito aos idosos, são feitas homenagens aos que atingiram a idade em que a pessoa acumulou mais experiências e que pode, com a sua sabedoria, colaborar na formação das novas gerações, transmitindo-lhes todo o acervo cultural reunido ao longo dos anos. Nesses países, não se desperdiça o conhecimento acumulado pelos idosos. Ao contrário, eles são estimulados a repassar os valores que compõem todo o acervo cultural daqueles povos para as crianças, os adolescentes e até os adultos mais jovens, para que percebam que não se deve perder nas gerações seguintes o que foi acumulado ao longo do tempo, ao longo da história daquele povo. Assim acontece, por exemplo, no Japão e em boa parte da Europa. Infelizmente, em países como o nosso, em que não se valoriza nem se respeita a figura do idoso, há fragmentação cultural. Pouco ou nada do que foi acumulado pelos idosos é transmitido por eles próprios, já que os mesmos nunca são usados como referência cultural. Até mesmo as pessoas mais destacadas na sociedade, nos diversos campos de atividade, como políticos, escritores, pintores, jornalistas, religiosos, desportistas e professores, ao chegarem à chamada terceira idade, caem no anonimato. São desprezadas, esquecidas, adoecem e morrem em total desencanto. As famílias, os governos e a sociedade como um todo não têm o devido cuidado com os idosos, mesmo que eles ainda estejam lúcidos. De forma inconsciente, os mais jovens discriminam os idosos, não lhes dão a devida atenção, consideram-nos ultrapassados e chatos, esquecendo-se de que, talvez, se Deus permitir, um dia poderão atingir a idade dos que hoje ignoram de alguma forma ou fingem cuidar, colocando-os em asilos para se livrarem dos mesmos. A inteligência dos povos que aproveitam seus idosos na transmissão da cultura, além de garantir a formação de novas gerações mais unidas e responsáveis, colabora para que o envelhecimento seja saudável. É a prática sábia do respeito à idade e da dignidade da pessoa. Respeitar um idoso é homenagear a sua história de vida, qualquer que seja ela. A Constituição brasileira, em seu artigo 230, preconiza que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes uma participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. No parágrafo 1º desse artigo encontramos a dicção: os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. De pronto,
percebemos que a nossa carta não é cumprida pelos governos. Basta comparecer a um hospital onde há idosos para se constatar os maus tratos. E se formos às casas de acolhimento aos idosos, vamos deparar com aberrações que nos decepcionam. Quem não teve a oportunidade de ver no ônibus urbano passar e seu motorista fingir que não viu um idoso e não parar o coletivo? Quem não teve a oportunidade de, no trem da Supervia, no metrô, na barca ou no ônibus, ver pessoas idosas viajando em pé, enquanto jovens ficam sentados, fingindo estar distraídos para não ceder o lugar para a pessoa idosa? O desrespeito ao idoso começa no lar, na família, passa pela sociedade e atinge a maioria das instituições governamentais ou privadas do Brasil. Se um jogador de futebol é considerado velho aos 40 anos, um profissional de qualquer atividade é considerado velho aos 45 anos, e se tiver desempregado, dificilmente consegue novo emprego, imagina um idoso, ou seja, uma pessoa que tenha 65 anos ou mais. Se isso não é discriminação, que nome tem? Mas, no artigo 26 do Estatuto do Idoso, encontramos: o idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente a 1º de outubro. Esse dia foi instituído em 1991 pela ONU e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa. A mensagem do Dia do Idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. O idoso deve ser inserido no mercado de trabalho para ter uma vida digna. Nesse propósito, a ONU propõe uma mudança de paradigma para resolver o grave problema de envelhecimento da população, abordando-se de forma positiva a fim de superar os estereótipos que estão associados aos idosos. Assim, o Dia Internacional do Idoso serve para, primeiro, homenagear as pessoas idosas e comemorar as suas conquistas. Segundo, conscientizar todas as populações sobre a importância das mudanças de atitudes para com os idosos. Terceiro, instituir reflexões acerca das necessidades dos idosos e buscar formular estratégias, políticas e práticas em todos os setores, buscando concretizar as enormes potencialidades do envelhecimento no século XXI. Quarto, que os idosos se realizem plenamente em seus direitos e consigam envelhecer com segurança e dignidade. Os idosos não são uma categoria à parte. Todos nós continuamos a nos desenvolver, envelhecemos dia após dia. E aos jovens cabe saber que devemos oferecer o carinho e a atenção aos mais velhos. O mundo está pronto para os jovens, porque existiram outros jovens que hoje estão em outra fase da vida, a velhice. Ela um dia nos terá. É inevitável o curso da vida. Com essa fala, eu gostaria de encerrar com um chamamento a todas as autoridades de todos os segmentos da sociedade para que deem atenção aos nossos idosos. E, por fim, senhor presidente, depois de nossa singela homenagem ao Dia dos Idosos, que ocorreu no dia 1º de outubro, eu queria chamar a atenção só para 3 pontos importantes que eu vou bater até o dia 13 de novembro. As eleições dos conselhos tutelares vão ser fraudadas.
As eleições para conselheiros tutelares vão ser fraudadas. Vamos escolher conselheiros, na sua grande maioria, incompetentes, inidôneos, na sua grande maioria, para o exercício tão nobre. Por quê? Primeiro, tem que haver uma análise de todas as declarações apresentadas pelos candidatos de sua atuação junto às crianças e adolescentes por força de lei. Segundo, é indispensável que o TRE comande esse processo, sob pena de haver fraude. Se não houver o TRE, haverá fraude, não há dúvida. Terceiro, para que tudo isso, que o processo seja correto, em cima, num trabalho do TRE e depois da apuração das declarações, há necessidade de uma fiscalização nos locais de apuração, de votação, nos locais de votação, e mais, uma segurança promovida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Estou avisando hoje, dia 7 de outubro, haverá fraude dia 15 de novembro.